547 dias. Esse foi o prazo que eu defini para reconstruir a minha vida do zero. E por que isso, Gabriel? Cara, porque eu simplesmente não estava feliz. Eu não estava feliz com o meu trabalho, eu não estava feliz com a minha aparência, eu não estava feliz com o meu condicionamento físico, eu não estava feliz com a vida que eu estava levando, com o tipo de homem que eu estava me tornando. Eu também não estava tão próximo de Deus como eu deveria estar. Então, cara, eu decidi virar a chave, mudar a porra toda e começar uma mudança radical. E quando eu tive a ideia de fazer isso, eu comecei a pensar que talvez existam muitas pessoas na mesma situação. Que talvez você que está assistindo esse vídeo também esteja se sentindo infeliz com a sua vida, também esteja distante de Deus e dos teus objetivos e esteja se sentindo tão perdido quanto eu estava. E mesmo que você queira começar uma reconstrução, você não sabe muito bem ali por onde começar. E foi por isso, cara, que eu tive a ideia de fazer esse canal, de fazer o meu perfil do Instagram, não só para documentar todo esse processo, mas também para te inspirar. Que talvez está aí perdido, querendo começar e não sabe muito bem por onde. Eu também confesso que às vezes no começo eu fico meio perdido, se eu estou no caminho certo, se eu não estou, mas eu estou tentando registrar tudo isso, não só para te inspirar, mas para te mostrar também o que está funcionando, o que, que não está, como que está sendo toda essa jornada, para que você também consiga adaptar isso aí para o seu contexto. Porque, cara, pelo menos para mim, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, tá ligado? Eu acho que a vida ela é curta demais para a gente ficar perdendo tempo só imaginando, só pensando em como a nossa vida poderia ser, em como você poderia ser lá na frente e não fazendo nada para isso definitivamente acontecer no plano real. Então eu acho que a gente precisa às vezes pensar um pouco menos e agir um pouco mais, sabe? Então, rapaziada, já se passaram 60 dias desde que eu iniciei esse projeto, dos 547 dias, né? E eu quero te mostrar aqui agora o que está funcionando, o que, que não está, o que, que já mudou até aqui, como que eu estou me sentindo nesse momento, quais objetivos eu estou conseguindo alcançar, se eu precisei mudar alguma coisa. Então, eu vou ir desenhando as coisas aqui e assim a gente vai indo. Ah, e só um detalhe, tá? Caso você tenha perdido os episódios anteriores, é só você clicar nesse link que tá aparecendo aqui em cima para você poder assistir e entender todo o contexto, fechou? Então, só pra gente recapitular aqui, rapaziada, eu dividi a minha vida em 5 grandes áreas e tracei metas específicas para cada uma delas. A área física, a área mental, a área espiritual, profissional e financeira. O meu foco principal nesse momento está sendo a minha área física e a minha área profissional. Então, obviamente que eu vou começar por elas e grande parte da minha rotina é preenchida por elas. Porque, mano, você tem que escolher, cara. Algumas coisas na vida você precisa escolher, né? Não dá para você focar em tudo ao mesmo tempo e ter o mesmo desempenho em tudo ao mesmo tempo. Então, eu precisei fazer essas escolhas. Mas isso não significa que as outras áreas também não estejam evoluindo. Elas estão evoluindo, só que as metas são menores, o meu nível de cobrança com as outras áreas são menores. Então, eu vou ir passando contigo aqui agora, área por área, através de uns mapinhas mentais que eu desenhei ali, para a gente ter esse overview do projeto completo, ver o que está dando certo, o que, que não está, para você conseguir aí se situar e talvez até adaptar isso para o seu contexto. Beleza? Eu só tô chegando em casa agora, eu acabei de sair da academia, chegando lá a gente já vai fazer tudo isso aí. Então olha só, rapaziada, para minha área física, eu tinha definido as metas de ganhar pelo menos 500 gramas de massa magra por mês. Quando eu iniciei o projeto, eu estava com 70 quilos e de chegar até a faixa azul escura no Taekwondo, que é a arte marcial que eu luto. Quando eu iniciei o projeto, eu estava na faixa verde. Então, quais foram os grandes avanços ou os pequenos avanços que eu tive nesses primeiros 60 dias na nossa área física? Eu ganhei 3 quilos, né, nesses primeiros 60 dias. Desses 3 quilos, 1,9 foi de massa magra e 1,1 foi de gordura. Só que tem um porém aqui, tá? Não se iludam com esse resultado. Parece bastante, mas antes de começar o projeto, eu fiquei quase 2 meses sem treinar, porque eu não estava muito legal da cabeça, como eu já comentei com vocês aí nos outros vídeos. Estava naquele momento de tomar decisões, de vai, não vai. Então, eu não estava muito bem, eu não estava treinando direito, não estava me alimentando também muito bem. Então eu perdi muito peso, né? Você pode ver ali na tabela que eu já cheguei em condições muito melhores. Mas como eu fiquei alguns meses ali meio para baixo, eu acabei perdendo muito peso, perdendo muita massa muscular. Então quando eu voltei,
eu tive esse boom ali. Então, atualmente, eu estou com 73 quilos, 15,6 de BF e eu tenho 1,83 de altura, tá? Só para você conseguir ter uma noção um pouco maior aí de como que tá ficando o nosso shape aesthetic. Oh, man. Why? E no Taekwondo, eu acabei de conquistar a faixa azul clara. E só para você entender, é assim que funciona, né, o nosso sistema de graduações das faixas no Taekwondo, começando da faixa branca até a faixa preta. Então, para eu conseguir a faixa azul escura agora, só daqui a um ano, ou seja, mais ou menos ali por agosto de 2026. E a luta, rapaziada, é uma coisa que eu acho que todo homem deveria saber, nem que seja só como um hobby ali. E não só pelo benefício físico que ela te traz, mas principalmente pelo benefício mental, porque você consegue desenvolver mais foco, você aprende a canalizar a sua atenção para aquilo que você está fazendo, você aprende a controlar mais a sua raiva e diversos outros benefícios e outras habilidades que servem para você não só na luta em si, mas para a sua vida de maneira geral. Então, checkzinho para essas duas metas, estamos no caminho. E bom, já na minha área profissional, eu tive alguns resultados bem interessantes, na verdade, até mais do que eu esperava. E como eu disse nos episódios anteriores, eu sou formado em psicologia, tenho pós-graduação também na área de neurociências, trabalhava como supervisor de um setor de desenvolvimento humano em uma empresa bem grande aqui da minha região, no interior do Paraná, mas eu decidi abandonar tudo isso para focar 100% na construção do meu negócio aqui no digital. Qual negócio? Isso tudo aqui, rapaziada, é crescer, né, a minha marca pessoal, falando sobre desenvolvimento pessoal masculino, enquanto eu mesmo estou buscando essa evolução. E as minhas metas aqui para conseguir tudo isso são a de postar pelo menos 2 vídeos por semana aqui no YouTube e pelo menos um conteúdo por dia no Instagram. E percebam, rapaziada, todas as minhas metas, né, o meu sistema de metas é baseado no meu desempenho e não no meu resultado. Por quê? Porque o desempenho é algo que eu controlo. Já o resultado, eu não tenho controle nenhum sobre ele. E qual que é a grande diferença disso? Quando você foca no resultado, que é algo que você não controla, as chances de você se frustrar no meio do caminho, de você não querer mais fazer aquilo que você está fazendo, porque os resultados não estão como você esperava, são infinitamente maiores, cara. Agora, quando a sua atenção está totalmente direcionada para o seu desempenho, que é algo que você tem total controle, você tem muito mais motivação para permanecer na disciplina, para permanecer na constância no longo prazo. A minha meta não foi de bater 100 inscritos aqui no primeiro mês, foi de postar 2 vídeos por semana, porque bater 100 inscritos eu não tenho controle nenhum sobre isso. Mas postar 2 vídeos por semana, isso sim eu tenho total controle. Eu também não tive a meta de bater 1.000 seguidores no Instagram. Tive a meta de postar um conteúdo por dia. Por quê? Porque isso eu controlo. O resultado, ele é só uma consequência do seu desempenho. É claro que você tem que olhar para o resultado, para os números dos resultados, para saber se o seu desempenho está sendo satisfatório para aquilo que você está fazendo, para ver se você precisa acertar alguma coisa ou não, mas não como o seu foco principal. Então, este é o sistema de metas que eu estou utilizando para todas as minhas metas, para todos os meus objetivos, para todas as áreas. Então, olha só, aqui no YouTube, por exemplo, né, eu ganhei já 58 inscritos nos últimos 30 dias, que foi quando eu comecei o canal, ali no dia 4 de agosto, olha, foi quando eu postei os 3 primeiros vídeos para dar o start, para iniciar, e toda semana, os vídeos ali certinhos, pelo menos 2 por semana. Já no meu Instagram, olha só, eu tive um resultado bem bacana, um resultado que até confesso que eu não esperava. Tudo bem que eu estou investindo um pouco também em reconhecimento de marca no Instagram, mas mesmo assim os números foram muito bons. Eu tive 170 mil visualizações em vídeos, a maioria de não seguidores, obviamente, porque o perfil está crescendo, né? E ganhei ali cerca de 1.400 seguidores, né? Que é um resultado bem bacana. Então, ou seja, este resultado é um ótimo sinal de que o meu desempenho está indo muito bem, de que o meu desempenho está correto. Então, checkzinho para os dois aqui também, porque o YouTube eu postei religiosamente ali certinho os 2 vídeos por semana. E cara, o Instagram, eu confesso até para você que não foi tão bem quanto eu esperava no meu desempenho. Teve alguns dias ali que eu falhei, que eu não postei conteúdo, mas mesmo assim, né, o resultado foi muito bom. Então, a gente consegue dar um checkzinho para o Instagram também. E outra coisa também, ainda dentro dessa minha área profissional aqui,
é que eu pretendo lançar aqui já muito em breve a minha comunidade, talvez já nas próximas semanas. Por quê, cara? Porque eu percebi que muita gente que começou a me acompanhar, né, nesses primeiros meses aqui, tá decidindo começar esse processo de reconstrução também. Tá decidindo começar a criar algumas metas. Então, conforme o pessoal foi assistindo os vídeos, foi comentando, foi me dando feedbacks até mesmo aqui na vida real, no dia a dia, né? Eu percebi que ter um ambiente onde eu possa unir todas essas pessoas para que um possa ajudar o outro pode ser muito bacana, para que eu possa me cercar de pessoas com esse mesmo objetivo, para que você também, que talvez está aí querendo recomeçar a sua vida do zero, também possa se cercar dessas pessoas. Então, ali dentro dessa comunidade, eu vou compartilhar não só o sistema de metas que eu estou utilizando, como que eu estou fazendo para construir tudo isso, mas eu vou compartilhar também esse pequeno template que eu tenho aqui do Notion, né? Que eu mostrei muito pouco dele até agora, porque a princípio a minha ideia era utilizar ele somente para mim, mas eu vou mostrar como que eu utilizo esse template, como que eu estou tornando a minha vida literalmente como se fosse um jogo de videogame, e com o tempo, né, eu vou ir adicionando cada vez mais módulos ali dentro sobre todos os assuntos relacionados ao mundo do desenvolvimento pessoal masculino. Então, mais para frente eu quero colocar módulos sobre treino, sobre dieta, sobre defesa pessoal, sobre finanças, cada módulo com um especialista da área. Então, eu quero convidar pessoas de fora para ministrar esses módulos e assim a gente ir construindo uma comunidade de desenvolvimento pessoal masculino para que tenha dentro de um ambiente só todo o conhecimento que você precisa para estar evoluindo, enquanto eu estou buscando essa evolução também. Então, pode até ser que quando você está assistindo esse vídeo eu já tenha lançado a minha comunidade. Se ela já estiver sido lançada, o link para você entrar vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Caso não tenha sido lançada ainda, vai ter um link também no primeiro comentário fixado para a lista de espera. Fechou? E passando aqui agora para minha área mental, então, né, eu tinha colocado as duas metas de continuar escrevendo com o hábito da escrita ali através do diário e de socializar pelo menos uma vez por mês. Por que escrever e por que socializar, Gabriel? O hábito de escrever, inclusive já tem vídeo aqui no canal onde eu falei especificamente sobre isso, inclusive é um dos episódios da série, vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois. É um hábito em que você se torna mais consciente dos seus pensamentos, você sai daquele automático do dia a dia, faz com que você consiga perceber certos padrões e, diante disso, conseguir mudar. E socializar uma vez por mês, eu coloquei isso daqui porque no passado eu já tive um problema muito grande com isso, também já falei disso aqui em vídeos anteriores do canal, onde eu entrei no famoso modo caverna, fiquei ali um ano praticamente sem socializar, sem conversar com quase ninguém, só trabalhando demais. E isso me fez muito mal, tá? Do ponto de vista mental. Então, eu pretendo sempre aprender com os meus erros. É por isso que a vida está aí, para a gente aprender. Então, eu coloquei isso daqui agora porque esses dois hábitos são hábitos que recarregam muito a minha energia. Quando eu estou com algum problema, quando eu estou com alguma ideia que eu não estou conseguindo racionalizar ela direito e eu escrevo, isso me dá muita clareza mental. E socializar uma vez por mês, desde que seja logicamente com as pessoas certas, né, também me faz muito bem. Então, eu coloquei isso daqui. Confesso para vocês que está indo bem, mas não tão bem quanto eu gostaria. Escrever foi uma coisa que eu pequei bastante. Então, inclusive, eu vou até colocar um xizinho aqui, porque eu só escrevi 2 vezes durante esses 60 dias, e isso me fez falta, tá? Eu acabei entrando na correria, acabei entrando na rotina, e não escrevi o tanto que eu gostaria de estar escrevendo. Então, esse aqui não foi tão bem. Agora, socializar uma vez por mês, esse aqui tá muito bacana. Eu, graças a Deus, tenho um bom círculo de amizades, pessoas que estão me apoiando demais nesse projeto, pessoas que também estão buscando o seu próprio desenvolvimento, estão buscando construir os seus projetos. Então, isso aqui é uma coisa que me faz bem demais. Então, tá aí, mostrando para você que nem sempre as coisas vão sair como você está planejando, mas isso não significa que você não está evoluindo também. Na minha área espiritual, eu tinha colocado as metas aqui de pelo menos uns 10 minutos de meditação todos os dias, ali antes de dormir, diminuir a procrastinação e o hábito da oração, nem que seja pelo menos uma vez por semana,
né, naquele modelo de oração aberta, como eu gosto de chamar. Por que que você colocou, Gabriel, procrastinação na área espiritual? Já ouviu aquele ditado de que mente vazia é a oficina do diabo? Exatamente por isso. Eu percebi, através inclusive do meu hábito de escrever, do meu diário, que todas as vezes em que eu estava procrastinando demais, em que eu perdia muito tempo no celular, onde eu não estava fazendo aquilo que eu precisava fazer, eu acabava muitas vezes cedendo aos vícios, eu acabava muitas vezes perdendo muito tempo no celular. Então eu precisei preencher a minha rotina, foi por isso até que eu utilizei aquele template que eu mostrei para vocês agora há pouco, onde eu praticamente não tenho tempo de onde eu fico ocioso, né? Então eu acabo sempre tendo alguma coisa para fazer. Então isso aqui é uma coisa que foi muito bem, eu consegui diminuir demais a minha procrastinação, diminuir demais alguns vícios, diminuir demais o tempo de tela. A oração também, eu consegui cumprir ela ali com uma certa maestria, pelo menos uma vez por semana. Por que só uma vez por semana, Gabriel? Você não acha muito pouco? Cara, eu não acho pouco porque eu acho que isso é muito particular de cada um, né? Eu gosto de ter esse modelo de oração aberta, onde eu faço uma oração mais longa, né, onde eu literalmente sento e converso com Deus, assim como se eu estivesse conversando contigo aqui agora nesse vídeo, e isso me faz muito bem, faz eu sentir uma conexão muito profunda. Então, esse modelo aqui para mim é bastante interessante. Agora a meditação, cara, a meditação, eu confesso para vocês que não foi tão bem assim, tá? Eu meditei pouquíssimas vezes durante esses 60 dias, então eu preciso melhorar isso daqui. Mais uma vez, tá aqui que nem tudo é perfeito, mas antes feito do que perfeito. E para fechar, a minha área financeira, onde eu tinha simplesmente a meta de controlar bem os meus gastos, então eu já vou colocar aqui um checkzinho para isso, porque isso aqui está indo muito bem. E digamos que eu adicionei uma meta nova aqui, que é investir no meu negócio. A princípio eu não tinha me programado muito para fazer isso, mas agora eu estou percebendo que dá para acelerar um pouquinho o crescimento se eu fizer os investimentos corretos, como eu estou fazendo, principalmente no crescimento do perfil do Instagram. Tá? Então, por isso que eu nem vou colocar checkzinho, nem xizinho aqui para nada, porque é simplesmente algo que eu pretendo adicionar e investir cada vez mais agora nos próximos meses, tá? Cara, eu já tive muito problema com dinheiro. Até tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois também. Eu sempre tive muito medo de perder dinheiro. E quando você entra nessa mentalidade de medo de perder, você também perde, né, a sua vontade de ganhar. Então, o segredo não está em você economizar demais e ser muito mão fechada para as coisas. Está em você saber onde alocar esses recursos, em você saber onde você deve investir, onde você deve segurar um pouco mais, coisas que talvez não tenham tanta necessidade assim. Então, o meu foco na minha área principal agora é simplesmente esse. Controlo os meus gastos e invisto no meu negócio aquela grana que eu já tenho guardada, aquela grana que vai começar a entrar devagar também, conforme eu for monetizando todo esse trabalho. Então, é isso. A área financeira é que eu menos tenho foco nesse momento. O foco principal, como eu disse para vocês, né, é a minha área física e a minha área profissional. Então, a área financeira, ela serve como um recurso para impulsionar a minha área profissional. E foi isso, rapaziada. Essas foram as mudanças até aqui nesses primeiros 60 dias, né? Não foram grandes mudanças, né? Porque ainda é pouco tempo. Mas o processo real é esse, tá? Ele é lento, ele é recompensador, ele é visando o longo prazo e não imediato. Pô, postei 2 vídeos no YouTube e nenhum deles viralizou. Pô, não é assim que funcionam as coisas, tá? Comecei a postar no Instagram e o Instagram também não cresceu. Cara, relaxa, não é assim, tá? Então, todas as suas metas sempre baseadas em desempenho, visando longo prazo. Os dias de desânimo, os dias em que, pô, acordei, não tô legal para gravar, comecei a gravar um vídeo, fui assistir, não ficou legal, acontece. Aconteceu várias vezes durante esses 60 dias. Dia em que eu, pô, tenho que ir treinar, não tô legal para treinar. Cara, vou lá, faço um treino porco, um treino fofo pra caramba, mas mesmo assim eu vou. Então, esses dias eles são comuns, tá? Eu acho que isso que a gente precisa começar a reconhecer, porque às vezes, cara, você tá aí na correria, tá querendo se desenvolver, tá querendo evoluir, e você
começa a fazer as coisas e percebe que no meio do caminho dá uma desmotivada, tem dia que você não quer fazer, e aí você já desiste. Cara, relaxa, isso faz parte do processo, isso acontece com todo mundo. Eu tô aqui fazendo tudo isso aqui, tô mostrando para você as coisas que estão funcionando, mas tem dia que eu caio também, tem dia que eu não tô legal, tem dia que às vezes eu me pego procrastinando ainda no Instagram ali. É pouco, muito pouco em vista do que era antes, mas acontece. Tem dia que você vai treinar, você não tá bem também. Então, nem sempre tudo vai ser tão bonitinho quanto você vê o pessoal postando aqui. Você viu ali que teve algumas coisas que eu não consegui fazer, né? Então, preciso dar mais atenção para isso. Este é o processo real. Mas é isso aí, rapaziada. Então, comenta aqui embaixo como que você acha que eu vou estar no final desses 547 dias, se eu continuar fazendo tudo que eu estou fazendo agora. Como que você acha que vão ser os resultados de todo este desempenho, e não desses resultados aqui? Tamo junto, meu guerreiro. A vida é como um jogo, apenas jogue.